Nomeado aos 22 de abril do corrente ano para exercer a função de Presidente da Comissão Executiva, Walter Pacheco assume a responsabilidade pela contínua dinamização dos mercados regulamentados em Angola, com destaque para a operacionalização do mercado de captações, bem como pela criação de condições para tornar a Bodiva uma sociedade aberta. Sob sua supervisão direta está o pelouro do controlo e fiscalização, nomeadamente os gabinetes de compliance e gestão de risco e vigilância dos mercados e sistemas e auditoria interna. Walter Pacheco é licenciado em Economia e Gestão pela Universidade do West England Bristol, no Reino Unido, e concluiu o mestrado em Finanças Internacionais pela Universidade de Sussex, no Reino Unido. Concluiu a pós-graduação em Mercados de Capitais pela Universidade George Washington, nos Estados Unidos, e iniciou a sua carreira na sala de mercados do Standard Bank, tendo assumido, posteriormente, a função de diretor do desenvolvimento de mercados da Comissão de Mercado de Capitais, como administrador executivo da Bodiva. Vemos aqui que Walter Pacheco é realmente um filho do setor do mercado de capitais e a pessoa mais indicada para, nas próximas horas, conduzir-nos a uma viagem sobre aqui o nosso tema central, o papel dos fundos de investimento na alavancagem de empresas, no financiamento de empresas e projetos estruturantes. O nosso evento vai contar com dois grandes. O primeiro é este que já anunciamos, que é este overview do setor, e seguir-se-á um breve momento de perguntas e respostas, onde o Dr. Walter terá o prazer de responder a todas as questões que aqui foram colocadas. Da minha parte, convido a todos para uma participação ativa, não só com questões, mas também com contributos em forma de sugestões para tornarmos este setor mais ativo e que venha cumprir eficazmente como financiador de empresas e de projetos estruturantes. Sem mais delongas, convido a este palco o nosso keynote speaker, Dr. Walter Pacheco. Antes de mais, muito bom dia a todos. Quero agradecer primeiramente à Média Rumo por este convite. É um prazer muito grande estar. Nós já trabalhamos várias vezes juntos na divulgação e desenvolvimento do mercado e é para mim uma enorme honra e um prazer dar continuidade a esse nosso trabalho. A nossa é uma breve apresentação, portanto, o objetivo dessa apresentação não é falar exaustivamente dos fundos, não é também ir no detalhe da legislação, é um bocadinho dizer como é que os fundos funcionam, explicar como é que a indústria de fundos tem operado em Angola e dar alguns exemplos paradigmáticos de umas iniciativas que a própria Bodiva está a seguir, de estrutura de fundos que até são interessantes para acomatarem alguns dos temas que nós temos nesse momento. Eu deixo aqui dois desafios que Angola vive nesse momento. Não querendo resumir os desafios que Angola vive a duas pequenas expressões, mas puramente focar nestes dois desafios que nós temos. E no fim da nossa apresentação nós vamos ver duas estruturas de fundos que têm o objetivo de combater estes desafios. Quais são estes desafios? O primeiro é uma produção interna insuficiente. Talvez seja o grande tema ou a grande dificuldade económica que nós vivemos nesse momento, é que nós pura e simplesmente não conseguimos produzir aquilo que nós necessitamos para consumir. E isso cria-nos muitos desafios e vulnerabilidades. A primeira é que é uma inflação importada.
nós vemos o preço da cesta básica subir, mas nós nos esquecemos que o preço das commodities no mercado internacional está a aumentar também. E isto nós importamos, essa inflação importada. O segundo é uma pressão sobre as reservas internacionais. Portanto, se nós não produzimos, nós temos que comprar os artigos em algum sítio, portanto nós importamos. O terceiro é o fraco desenvolvimento de uma cadeia de valor. Se nós não produzimos, nós não vamos ter quem transporte. Se nós não temos quem transporte, não vamos ter quem armazene. Se nós não temos quem armazene, não vamos ter quem comercialize. Economia é isso, né? Até o nosso ministro de Estado usa o termo clusters. Portanto, uma economia só funciona se tiver clusters, se tiver uma cadeia de valor montada. E sem produção, não vamos conseguir montar essa cadeia. E por fim, é o aumento da procura por divisas, que já foi aqui mencionado. O outro grande desafio que nós temos é a falta de mobilização de capital. Não só capital financeiro, mas também capital físico. E nós vamos ver um exemplo paradigmático disto. Todos os dias, não sei se aqui na plateia ou online temos alguns empresários. Os empresários dizem e queixam-se que os bancos não dão crédito, os bancos queixam-se que não existem projetos. Quer dizer, o capital em Angola não é mobilizado de forma eficiente ou da forma que nós gostaríamos que ele fosse mobilizado. Quando digo nós, digo todos, quer os empresários, quer os bancos, quer os fundos, quer o mercado de capitais, toda a gente. E isso cria logo falta de competitividade nas nossas empresas. Portanto, alguém que está a competir com uma empresa estrangeira que tem acesso ao capital é diferente de uma empresa nacional que não tem acesso ao capital e só depende de si própria. O segundo ponto é muito capital ocioso. Portanto, nós temos recursos que estão parados, que podiam estar a ser alocados a aumentar a produção interna. O que fomenta a inovação é claramente a mobilização de capital. Não seria possível termos a Google, não seria possível termos o Facebook se o mercado americano não tivesse a capacidade de mobilizar recursos, né? Portanto, a nossa capacidade inovadora está sempre limitada se nós não tivermos mobilização de fundos. E por fim, é o desencontro entre promotores e o setor financeiro. Lá está, os bancos queixam-se que não existem projetos, as empresas queixam-se que os bancos não dão crédito. Portanto, estes são os dois grandes desafios que nós temos na nossa economia nacional, e é sobre estes dois pontos que no fim a nossa apresentação vai tentar apresentar algumas soluções. O que é que são fundos de investimento? O conceito de fundo de investimento é um conceito relativamente simples. Portanto, são investidores que colocam os recursos numa conta. Peço desculpa por estar a simplificar o processo. Essa conta tem uma autonomia ou tem uma identidade jurídica, portanto, tem autonomia jurídica, e esses recursos depois são investidos. Depois de serem investidos, o retorno é devolvido aos investidores. E depois o fundo de investimento tem um gestor, né, uma sociedade gestora, que vai fazer essa gestão corrente dos fundos e definir a política de investimento e investir. Os fundos de investimento investem em uma panóplia de ativos, mas podíamos resumi-lo até para simplificar, em ativos imobiliários. Os imobiliários são terrenos, obras concluídas, obras inacabadas, e eu coloco aí azul fazendas para arrendamento, e vamos perceber porque é que eu coloquei isso azul. E os ativos mobiliários são as ações, as obrigações, e também coloco aí azul os certificados de depósito, que hoje em dia com a legislação sobre as garantias sobre as garantias mobiliárias, já existe a possibilidade dos certificados de depósito serem um ativo transacionável. Os fundos podem ser caracterizados pela sua forma, portanto, pode ser um fundo, como eu disse, é uma conta com personalidade jurídica, ou também pode ser uma sociedade, né? Uma empresa. Portanto, em vez de eu colocar os recursos numa conta, faço incorporação de capital numa empresa. Portanto, os fundos também podem ser caracterizados pela sua espécie, né? Os fundos fechados são aqueles que o indivíduo investe e só tem o retorno no final da maturidade do fundo. E os fundos abertos são aqueles fundos em que o indivíduo pode, digamos, receber os fundos sempre que assim decidir. E os fundos mistos, que é uma mistura entre fechado e aberto, normalmente tem um período fixo e depois tem um período em que ele é aberto.
Portanto, nós temos aqui vários intervenientes na operacionalização de um fundo. Por que nós estamos a falar dos intervenientes? Existe aqui uma certa desconfiança em relação aos fundos de investimento, porque não temos muita cultura de entregar os nossos recursos para ser geridos por terceiros. Dizer que o fundo de investimento tem vários intervenientes, portanto, tem, se for um fundo regulado e autorizado pela Comissão do Mercado de Capitais, vai ter os recursos depositados num banco, que é o depositário, vai ter alguém que vai fazer a comercialização dos fundos, que é o distribuidor, vai ter um administrador que vai fazer a administração, ou a parte mais administrativa do fundo, vai ter um auditor externo, e este auditor vai dizer a todos os participantes, que são os investidores, quanto é que tem lá, se realmente vale aquilo, se o fundo está a ser bem gerido, e quem faz essa gestão é uma sociedade gestora, em que tem um gestor, né? Indo à questão que nós colocamos aqui, como é que o fundo financia as empresas e os projetos? Ele financia diretamente e indiretamente, né? Existe uma tese que diz que os fundos são alternativos ao setor bancário. Eu, na minha opinião pessoal, são mais complementares ao setor bancário. Portanto, o fundo pode financiar diretamente uma empresa, adquirindo ações, fazendo injeção de capital, dar crédito, adquirindo obrigações, enfim, em várias formas, ou financiando até os projetos, ou também pode financiar indiretamente essa empresa. Portanto, se um fundo financia o Estado depois a utilizar os recursos, está a financiar a economia, está a financiar as empresas. Se um fundo financia um banco, este banco depois a emprestar esse dinheiro, o fundo está indiretamente a financiar as empresas. E também tem uma forma interessante dos fundos financiarem a economia ou os bancos, que é comprando crédito mal parado. Se tiver segurança jurídica, aliás, é um mercado que existe aí fora e que em Angola eventualmente no futuro também pode acontecer. Bom, como é que a indústria de fundos tem se desenvolvido em Angola nos últimos anos? Quer dizer, tem havido um crescimento significativo, não só no número de organismos de investimento coletivo, mas também no número de investidores. Nós podemos ver aqui no segundo gráfico, do lado direito, em 2015, quando nós começamos o mercado de capitais, já haviam 15 investidores nos fundos registrados na CMC. Em 2020 são 8.288 investidores. Portanto, o número de investidores está a aumentar significativamente, o número de ativos sob gestão dos fundos está a aumentar também significativamente, mas se nós olharmos para a indústria de fundos e compararmos com a dimensão da economia, o índice de penetração ainda é um bocadinho baixo, né? E se olharmos para os fundos concretamente, nós conseguimos ver que 49% dos fundos que nós temos em Angola são fundos imobiliários, portanto são fundos que investem no setor imobiliário, e se olharmos para os ativos dos fundos imobiliários, vemos que 62% são terrenos, se bem que houve uma altura em que os fundos imobiliários já tinham muita disponibilidade. Calculo que essa disponibilidade foi transformada em construções acabadas e terrenos. Se olharmos aqui embaixo para os ativos dos fundos de investimento imobiliário, vemos que 78,6% são títulos de dívida pública. Portanto, os fundos imobiliários estão literalmente concentrados na questão dos títulos de dívida pública. E, só por uma curiosidade, olhamos também para as sociedades de investimento e vimos que, na verdade, as sociedades de investimento investem mais no setor imobiliário, né? Com 63,6% de obras acabadas e 22,68% de obras em curso. Portanto, fundamentalmente, resumindo e concluindo este slide, os fundos imobiliários focam-se no setor imobiliário e bem, em obras acabadas e fundamentalmente terrenos, e os fundos mobiliários estão mais centrados na questão da dívida pública. E este é que é o tema, né? E voltando à questão inicial, nós aqui trazemos duas ideias interessantes até para nós dialogarmos um bocadinho. A primeira ideia é o Petrofund. O Petrofund é um fundo que está a ser implementado ou está a ser promovido por ex-quadros do setor, mas antes de ir para isso, vamos ainda fazer um diagnóstico do que levou à constituição disso, né? Problema, solução.
Qual é o problema? O primeiro ponto é que o setor petrolífero é e será nos próximos anos o principal gerador de divisas, né? Nos últimos anos vimos que o setor tem estado em contração e que isso levou a muitos quadros especializados do setor a perderem o emprego. E esses quadros especializados muito dificilmente conseguem fazer uma mobilidade porque é uma indústria específica, né? Outra questão também que é importante nós percebemos um diagnóstico é que o que coloca divisas em massa no país, ou o grosso da colocação de divisas no país, é por via da intermediação fiscal. É o Estado que cobra as empresas petrolíferas e depois vende no sistema financeiro. Portanto, sem a intermediação fiscal, provavelmente não teríamos tantas ou as divisas que estão a entrar no país. Mas essa não é a única forma das divisas desse setor entrarem no país. Existe outra forma, que nem é preciso ir muito longe. Vamos na Nigéria, isso acontece quase todos os dias, que é o aumento do conteúdo local do setor. Quanto mais nacionais ou empresas nacionais tiverem a operar no setor, mais divisas vêm para o país. Portanto, esse é outro mecanismo. Isso é possível pela participação das empresas na operação, na produção, e também é possível pela participação das empresas na prestação de serviço. E nós tivemos um diálogo com a CEPA e a informação que nos chegou é que o setor petrolífero gasta entre 10 a 13 mil milhões de dólares por ano em serviços, mas só 10% desse montante é que é fornecido por empresas angolanas. Portanto, 90% não é por empresas angolanas. Se nós aumentássemos de 10% para 50%, se calhar, em vez de serem fornecidos no mercado 1.000 milhões de dólares em divisas, seriam 5 mil milhões. Portanto, é uma forma de aumentar a angariação de divisas. Portanto, esse aqui é, resumindo e concluindo, isso aqui é o diagnóstico do setor em que nós temos, por um lado, a falta de conteúdo local e, por outro lado, quadros que tinham emprego e que perderam o emprego em função da descida do setor. Então, estamos a trabalhar com alguns quadros do setor numa solução interessante. Chama-se Petrofund e esse fundo é formado por cidadãos angolanos que trabalhavam no setor e que têm aproximadamente, cumulativamente, mais do que 100 anos de experiência. Portanto, um tem 20, 30, somado tudo tem mais do que 100 anos de experiência e que preferiram usar a sua capacidade técnica para atrair capital e mudar um bocadinho o paradigma do setor petrolífero. Eles estão a prever fazer uma angariação de capital de 25 milhões numa primeira fase, mas rapidamente pode subir até os 200 milhões nos próximos anos. E a estratégia deles é muito simples. É uma estratégia de investir em empresas prestadoras de serviço e 7 anos depois desinvestir por via da Bolsa. Portanto, esse diagrama, peço desculpa, não sei se está claro ou não, é essencialmente a lógica do fundo. Portanto, os investidores vão investir no fundo, o fundo vai investir nas empresas do setor, as empresas prestadoras do setor petrolífero. Os quadros que antigamente, que têm essa experiência toda, vão trabalhar nessas empresas para garantir que as empresas são bem administradas, bem geridas, e 7 anos depois, essas empresas vão ser listadas em bolsa e o retorno, e os investidores vão ter o retorno do seu capital. É uma maneira interessante de pessoas que decidiram tomar a si a iniciativa de mudar uma realidade do setor, e a Bodiva está a dar todo o apoio. Eu acho que é uma iniciativa interessante para darmos todo o apoio. No segundo ponto, setor agrícola. Nós temos no setor agrícola e sociedades de investimento imobiliário, sociedades de investimento que investem fundamentalmente em imobiliário, representam 77% de toda a indústria. Portanto, ninguém está aqui a dizer que é uma ideia fora do normal, estamos aqui a dizer que já existe essa estrutura de fundos. Não existem fundos imobiliários focados no setor agrícola, pelo menos até a informação que temos não existe. Provavelmente haverão algumas ideias, mas ninguém ainda avançou com esta ideia. E
para se investir no setor agrícola hoje em dia, quase que ele vai ter algumas reticências, porque a lei de terras tem esse grande entrave. Angola ainda é marginalizada em termos de fluxo de capital. Nós estamos ainda muito longe daquilo que é a realidade de outros países, mesmo aqui ao lado. E por fim, existe um conjunto de capitais que estão ociosos. O setor da construção era um setor que era a alavanca da economia angolana e hoje, pura e simplesmente, está literalmente parado. Então tem um parque de máquinas, existem engenheiros, existem arquitetos, existe uma estrutura, um capital econômico e social que está parado. Então, por que não juntar todas essas dificuldades e apresentar uma solução que colmatam todas essas dificuldades? Então, é essa a ideia do Fundo Agrícola, que a ideia do Fundo Agrícola é pura e simplesmente a criação de um fundo de investimento imobiliário. Esse fundo de investimento imobiliário vai financiar a construção de uma infraestrutura agrícola, vamos supor 3.000 hectares infraestruturados, e essa infraestrutura agrícola vai ser alugada a um gestor, uma empresa única e simplesmente o seu papel é chegar e produzir. Portanto, se tiver um investidor estrangeiro, um gestor estrangeiro, uma empresa de agrícola estrangeira, ela não precisa se preocupar com licenças para a terra, etc. Ela só tem que se preocupar em chegar, trazer os seus engenheiros, os insumos e produzir. E depois como é que esse fundo é rentabilizado? Por duas formas. Primeiro é uma renda fixa, depois é uma renda variável, uma espécie de acordo de partilha de produção. Né? Produziu-se 1.000 toneladas, 30 vai para o fundo, o resto vai para o gestor. E é uma forma interessante de garantir que pessoas como eu, que não são agricultores, possam investir na agricultura. É uma forma interessante de fazer com que o parque de máquinas do setor da construção, que está literalmente parado, seja mobilizado para esse sentido. É uma forma também de garantirmos que a gente consiga atrair investidores estrangeiros sem que eles passem por todas aquelas dificuldades burocráticas que ainda existem, mas com que estamos agora a trabalhar para se reduzir. E prevemos que esse fundo seja lançado ainda no ano 2022. E também pode ser replicado a outros níveis. Enfim, em termos de conclusões, nós temos aqui um conjunto de conclusões. A primeira é que os níveis baixos de produção interna, como a fraca mobilização de capital, são dois grandes entraves que nós temos na nossa economia. Os fundos de investimento têm um papel interessante na ligação entre investidores e promotores. Portanto, lá está, eu não preciso ser agricultor para investir no setor da agricultura. A indústria, apesar de nascente, né, está a crescer bastante, ainda tem um potencial de crescimento muito grande. Mas, enfim, os fundos nesse momento estão simplesmente focados em fundos imobiliários, simplesmente focados em dívida pública. Os imobiliários estão focados em investimentos imobiliários não produtivos. Portanto, por essa razão, pensamos que os fundos de investimento podem ter um papel interessante na mobilização de capital para aumentar aquilo que nós precisamos, que é a nossa produção interna. E deixo aqui uma equação do Mike Milken, que ele diz que a prosperidade só é possível se o setor financeiro ajudar a capitalizar o nosso capital humano, o nosso capital social e os nossos ativos. Né? O capital tem que ser mobilizado para ter prosperidade. Muito obrigado a todos e agradeço desde já a Média Rumo mais uma vez. Obrigado.
renovados votos de bom dia e espero que estejam a ter aqui um momento agradável e que as explanações aqui sobre as oportunidades de captação de investimento para projetos estruturantes tenham chegado alto e em bom tom e que possamos todos trabalhar neste sentido. Passamos então para o segundo momento do nosso evento, que é o momento de perguntas e respostas, e renovo também aqui a petição da participação ativa. Este é um momento em que os convidados tornam-se os verdadeiros entrevistadores e os fazedores do evento. Eu vou me sentar aqui ao lado do nosso orador. Temos as nossas auxiliares prontas para atender a quem queira colocar a primeira pergunta. Para abrir esta sessão de perguntas e respostas, eu tomo a liberdade de fazer a primeira pergunta. Caro Walter Pacheco, mencionou que há a escassez de cultura de terceirizar a gestão dos investimentos. Mas isto não terá como base uma dificuldade na comunicação ou excesso de informação, ou falta de informação. E eu coloco aqui a questão: o que a Bodiva faz para promover, não é, este mercado e as informações referentes ao mesmo? É uma boa pergunta. Eu acho que é um bocadinho tudo. É falta de informação, é falta de conhecimento, é também o facto de ser um instrumento relativamente recente. Nós temos, eu apresentei ali, nós tínhamos 8.288 investidores em fundos. Num país com 30 milhões de pessoas ainda é relativamente pouco. Então, é normal que exista ainda essa resistência e a pouco e pouco está-se a fazer um trabalho de se aumentar a base de investidores. O que a Bodiva tem feito, nós temos feito muita divulgação, nós fazemos formações, nós, enfim, estamos no terreno a espalhar a palavra do mercado de capitais, mas iniciativas como, por exemplo, o Petrofund, são iniciativas que estão logo, ou outras iniciativas que estão a ser também promovidas, então logo tem um sucesso, naturalmente o próprio sucesso vai atrair mais investidores. E na comunicação que fazem com os investidores internacionais, sente esta potência por vir ao mercado nacional? Existe muita potência para os investidores virem ao mercado nacional. Só para ter uma ideia, em tempos fui abordado por alguém, um investidor grande, que queria comprar crédito mal parado em Angola. Quer dizer, na minha cabeça, honestamente, fiquei um bocadinho curioso para perceber o que é que lhe leva a comprar crédito mal parado em Angola. Mas, enfim, ele fez essa análise e estaria interessado assim fazer. Existe esse interesse, mas em qualquer processo de investimento, do interesse até a mobilização de recursos leva algum tempo, né? E é necessário também nós, não só ao nível central, mas ao nível também das empresas e dos bancos, transmitir-nos uma mensagem de que existem oportunidades em Angola. E essa mensagem é que vai atrair ainda mais capital. Sente da parte das sociedades gestoras a necessidade de aumentar a comunicação e contribuir mais para o setor? E já agora, quais são os principais contributos que tem recebido?
Da Sociedade de História de Fundos. Confesso que não sei se tem aqui alguém de uma Sociedade de História de Fundos para poder nos dar mais luzes sobre esse tema. E se calhar explicar um bocadinho o que é que está a ser feito de uma perspectiva mais quem está na linha da frente. Né? Do nosso lado, os dados são concretos, os dados demonstram que existe ainda uma tendência de utilizarmos os fundos para aquilo que é a nossa, aqueles são as estruturas de investimento que estamos mais confortáveis, que é imobiliário e dívida pública, mas isso são os dados que foram aqui apresentados, mas seria bom também as sociedades de histórias apresentarem, na sua própria perspectiva, o que é que estão a fazer. Né? Mas tem havido essa interação e tem encolhido algumas preocupações da parte deles? Era essa a questão também. Nós temos comunicado sempre e temos também trabalhado fundamentalmente com uma cidade gestora que está aí bem ativa na procura de soluções e temos estado a trabalhar com eles. Mas aí está, sentimos também que existe um descasamento entre os detentores do capital, que são as sociedades gestoras, e aqueles que precisam do capital. É normal ouvir-se muito as sociedades gestoras dizerem que não existem projetos. Portanto, é recorrente ouvir-se isto. Né? Agora, se calhar seria bom, lá está, seria bom, não quero ultrapassar, seria bom eles próprios, neste fórum ou no outro fórum, apresentarem os principais entraves que sempre. E temos uma pergunta da plateia, por favor. Dr. Walter Pacheco, bom dia. Agradecer a tão amável apresentação. Chamo-me Domingos Gomes. A minha questão é, como é que é a relação entre Bodiva e a banca comercial e depois também com o regulador? São concorrentes? São parceiros? Como é que são as iniciativas para a sofisticação do nosso sistema financeiro? Obrigado. Eu penso que antes de passarmos a essa resposta, olhamos um conjunto de mais 4 questões. Peço que sejamos sucintos nas questões para fazermos aqui uma economia de tempo, para termos a oportunidade de colocar mais e mais questões e sairmos daqui mais ricos com os contributos. Mais questões, por favor? Enquanto aguardamos por mais questões, Dr. Walter, por favor. É uma questão muito pertinente, né? E já agradecer a questão. O primeiro ponto é, se calhar, a relação, vamos partir das duas relações. A primeira relação entre a Bodiva e o regulador, existe uma grande parceria naquilo que é o fomento do mercado. Todas as iniciativas de fomento do mercado, a Bodiva e o regulador estão juntos. E aí temos um grande parceiro da Comissão do Mercado de Capitais. Ao nível da supervisão do regulador, a supervisão. Nós tentamos seguir as regras ao máximo possível e nós operamos sempre by the book e não temos nenhum tema com o regulador do ponto de vista daquilo que é a hierarquia, né? Supervisor ou supervisor. Mas naquilo que é o fomento do mercado estamos 100% alinhados e temos trabalhado bem. Ao nível dos bancos, eu penso que também temos aqui a mesma visão. A parceria com os bancos é plena. Nós trabalhamos com os bancos de perto, a todos os níveis. Eu com os meus colegas, os meus colegas também com os colegas deles, enfim, nós trabalhamos de perto com os bancos. Alguns bancos, nós começamos a ver agora, se vocês analisarem para aquilo que é a estrutura transacional da Bolsa, conseguem ver que existem já 2 grupos. Né? Eu diria que existem 2 grupos de bancos. Existem os bancos que estão muito mais avançados, não só na transacionabilidade em bolsa, mas também na sua organização interna.
da sua organização interna para prestar esse serviço aos seus clientes. E esses bancos estão bem identificados, estão mais avançados. Existem outros bancos que ainda têm que fazer esse percurso. Agora, com a notícia dada pelo Banco Nacional de Angola que os bancos não poderão participar diretamente do mercado de capitais, vai surgir agora um conjunto de questões, né, que teremos que trabalhar em equipa para poder combater. A mim parece-me que o sistema bancário hoje em dia, comparativamente àquilo que eu via há uns 5, 6 anos atrás, o sistema bancário hoje em dia já vê o mercado de capitais como um espaço para fazer negócio e não algo novo, distante, não, já vem como algo interno, um espaço para fazer negócio. É uma unidade, uma linha de negócio como outra qualquer no setor bancário. E do ponto de vista regulatório, do ponto de vista legislativo, que marcos pode aqui apontar que contribuíram para a robustez do setor? Bom, o mercado de capitais, eu diria que existem vários marcos. Eu começaria logo pelo Código de Valores Imobiliários, que foi o primeiro grande marco que nós tivemos, e o Código de Valores Imobiliários abriu a porta ao surgimento do mercado tal como está. Eu diria também que a própria institucionalização de facto da Comissão do Mercado de Capitais permitiu também criar aí um organismo forte que tem desempenhado um papel essencial naquilo que é o fomento do mercado de capitais. Agora, nós estamos agora num momento em que precisamos de dar o próximo passo. E qual é o próximo passo? O próximo passo é o surgimento do mercado acionista, logo o primeiro passo. E o passo imediatamente a seguir é permitir que os não residentes investam em pleno no mercado de capitais em Angola. Nesse momento só podem investir em títulos privados, não se permite ainda que investimento em títulos de dívida pública, mas se eles não começarem por algum sítio, não vão para outro. Ou seja, ele para entrar em Angola para o setor privado tem que investir primeiro no público. E esse será com certeza absoluta o grande boom que teremos aqui no nosso mercado de capitais. Continuo à espera de mais perguntas e reforço aqui que está aberto a sessão de perguntas e respostas. Por favor, temos mais uma pergunta aqui. Caetano Capitão, eu tenho duas questões. Antes, agradeço a organização deste evento por nos ter convidado e também o preletor por ter estruturado a sua apresentação à medida da nossa expectativa, portanto, de forma muito didática. Primeiro, gostaria de saber qual é a interação que a Bodiva, neste caso, tem fora do ano. Como é que está o posicionamento com os potenciais participantes, clientes, parceiros fora do ano? Por outro lado, percebe-se que se deve incentivar a literacia relativamente à Bodiva, portanto, é uma espécie de educação mais ampla, um programa mais amplo para que se possa despertar a sociedade sobre as soluções que podem apresentar. Como é que está a estratégia nesse aspecto? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Chamo-me Vicente Inácio, sou
da empresa Capital Energy Oil and Gas e tenho duas questões ali para o Dr. Walter Pacheco. A primeira tem a ver com... pode dar-nos assim uma explicação sobre o processo de preparação das empresas para o mercado de ações na Bodiva. A segunda é, dada a experiência que teve passando pelo regulador, pela CMC, qual é a vossa opinião em relação a toda a regulamentação que existe da CMC relativamente aos vários fundos? Falo sobretudo nos fundos mobiliários, do qual nós estamos a promover uma iniciativa e notamos que a regulamentação é bastante dispersa e em determinados momentos, de certa medida, há alguns aspectos que é confuso. E eram essas duas questões. Obrigado. Bom dia, Walter. Aqui é Carlos Sebastião, corretora Aloe Brokers. Agradecer desde já a exaustiva apresentação, muito esclarecedora. E em sua apresentação mencionou que pode dar-se a eventualidade de fundos investirem em outros fundos. O que me leva a levantar aqui a seguinte questão. Como estamos em termos de... Se calhar seria uma questão aqui, precisamente para o regulador também. Como estamos em termos de regulamentação e atratividade do mercado para acomodarmos o investimento em outros fundos, fundos estrangeiros? Refiro muito aqui ao Islamic Finance, né? Eles têm bons fundos, têm fundos voltados a projeto estruturado e eles têm muita disponibilidade em termos de liquidez. Como estamos preparados e quão atrativos somos, né, enquanto destino para esse capital, para investimento em projeto estruturado? A título de exemplo, só na Nigéria, por via da emissão de um sukuk bond, emitiu-se em torno de 669 bilhões dado em naira nigeriano, que é o equivalente a quase 1 trilhão de kwanza. Só em captação de fundo para investimento de projeto estruturado, 44 estradas construídas em várias regiões do país. Então aqui é um aspecto que poderíamos, se calhar, começar a olhar todos enquanto setores e como estamos preparados para atrair o investimento de outros fundos nos fundos nacionais, né? Gostava também de aqui ouvir um pouco do Dr. Walter. Eu peço que fiquemos ainda por estas questões para que o Dr. Walter possa responder e depois seguiremos para uma nova sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Eu começaria pelo Dr. Caetano Capitão. Qual é a interação da Bodiva fora de Luanda? Se temos interação com essas empresas? Nós temos. Dizer já que nós temos uma interação em todo o país, mas a nossa fraca capacidade de mobilização impede-nos de estar provavelmente em todas as províncias. Gostaríamos nós de estar em todas as províncias, de ter uma ação mais ativa em todas as províncias, mas infelizmente não temos mobilidade e não temos recursos para o fazer. Então qual é o caminho que se chega às províncias? É o caminho por via do sistema bancário. Portanto, o que nós fazemos é fazer formação o máximo possível aos bancos, na perspectiva de que nós pensamos na literacia financeira como a forma, como muitas vezes nós promovemos a literacia financeira, é uma forma mais acadêmica. Ou seja, criamos uma academia, criamos um conjunto de cursos, na perspectiva de que as pessoas vão sentar-se
durante 30 horas, depois saiam dali conhecendo o mercado de capitais. Isso, infelizmente, eh, não, não é eficaz, ou não é 100% eficaz. Isso diria que é só 20%. Os outros 80% têm que ser com prática. Como criar a prática? Como levar a população média de Angola o conhecimento do mercado de capitais? Existem várias formas de assim fazer, mas a forma mais eficaz que eu pessoalmente vi, eu vi isso no Brasil. No Brasil criaram os centros de investimento, que são essencialmente cubículos de 4 metros quadrados, em que tem um conjunto de computadores, e quem quiser investir em bolsa entra, tem uma formação básica e começa a trabalhar e a operar com 500 kwanzas, 1000 kwanzas. Quer dizer, é um sítio com internet, 5 computadores, alguém chega, paga pega 3, 5 mil kwanzas, coloca, tem uma carteira, essa corretora cria a conta, abre a conta dele, e com a transação que ele faz, cobra a comissão de transação. E no Brasil isso foi muito bom. Tanto que foi bom que numa primeira fase eles só permitiam que as pessoas investissem em dívida pública. Por quê? Porque é o menos arriscado. Mas aqui na dívida pública dá ler os relatórios, aprende a acompanhar o mercado, aprende a acompanhar o comportamento do mercado e naturalmente vai migrando para outras estruturas de investimento mais complexas. A literacia vai ter que ser assim. A literacia financeira vai ter que ser por via da prática. E para chegar pela via da prática, nós temos que ser criativos e a isto caberá os bancos, as sociedades corretoras serem criativos nesse sentido. Tem aqui algumas presentes, elas poderão dar mais algumas notas sobre esse aspecto. Ou seja, o que temos feito ao longo dos anos e que permitiu criar esses 8.288 investidores, que é ensinar e numa sala de aulas, mas a forma de criar literacia em massa é mesmo com as pessoas têm que experimentar, ganhar, e umas também vão perder. O Dr. Vicente Inácio fala do processo de preparação das empresas para o mercado. Portanto, o processo de preparação das empresas para o mercado tem fundamentalmente 2 componentes. Uma componente interna da própria empresa, ou seja, como é que a empresa se estrutura para poder prestar contas a tempo e horas, poder cumprir com os critérios regulatórios das sociedades abertas, poder comunicar eficientemente com os investidores. Isto é crítico. Uma empresa, depois de se listar em bolsa, tem que saber lidar com o investidor como lida com um acionista. Tem que saber a informação disponível, saber comunicar aos investidores de forma positiva. Essa é logo uma componente interna de preparação da empresa portanto, isso tudo depende do quão estruturada está a empresa, se tem contabilidade organizada, se não tem. Vamos supor que uma empresa supor que a Bodiva, por exemplo, a Bodiva tem contabilidade organizada, tem compliance, tem política de governação corporativa, tem as contas publicadas de 6 em 6 meses. Portanto, ela internamente está organizada para entrar no mercado. Agora, tem outra componente, que é a componente de venda, né? A componente de marketing, em que nós contratamos um consultor que vai avaliar a empresa, contratamos um conjunto de bancos que vão olhar para a empresa, avaliá-la, contactar os clientes e fazer depois a comercialização. Portanto, isso depois é uma outra etapa que é feita. Portanto, se calhar, do ponto de vista do gestor, é ter a empresa relativamente organizada, é logo o primeiro passo. O segundo passo é ter a capacidade de contratar profissionais que vão fazer a preparação da venda, do IPO, ou OPV, o que for. Qual é a opinião em relação à regulamentação
confesso que não tenho, somos humildes o suficiente para dizer que não temos o conhecimento da regulação no detalhe. E, portanto, lá está, é a velha questão da literacia financeira. Só alguém que experimentou o percurso é que sabe a dificuldade. Agora, o que eu posso dizer é que eu sinto na Comissão do Mercado de Capitais pragmatismo suficiente para analisar a legislação ou a regulação e tomar as medidas que forem necessárias. Né? O Dr. Carlos Sebastião levanta aqui uma questão bem interessante sobre a nossa capacidade de atrair capital estrangeiro. Fundamentalmente utilizou o termo do Islamic Finance. Calculo que haverá interesse nesse sentido, né? O primeiro ponto é que a estrutura, o Islamic Finance não permite a cobrança de juros, é haram, isso é pecado. Então eles montam a estrutura de financiamento de forma que não é cobrado os juros. Do ponto de vista regulatório de Angola, existem várias estruturas para o montar. Não existe nenhum entrave de se montar uma estrutura organizativa que permita, que evite cobrança de juros. Né? Normalmente criam sociedades, essas sociedades depois investem e em vez de cobrar juros cobram dividendos. É mais ou menos assim que eles fazem com algumas nuances próprias. Pronto, isso não existe nada em Angola que limite isto. Aliás, se tiverem esse tipo de iniciativas, é aconselhável mesmo que avancem. O tema é, como dissemos na nossa apresentação, é depois encontrar projetos bancáveis para permitir essa entrada toda de fundos. E a Nigéria é um caso interessante, em que só em Sukuk Bonds, ou Sukuk Finance, fizeram, disse $1 trilhão de kwanzas, 1.400 ou 1.300 mil milhões de dólares. Portanto, não existe nada em Angola que não nos permita ter acesso a esses fundos. Contudo, temos que perceber que a Nigéria é um país 50-50, 50% cristão, 50% muçulmano. Portanto, eles naturalmente e culturalmente têm como montar esse tipo de estruturas, coisa que nós ainda não temos no nosso país. Do ponto de vista legal não existe nenhuma limitação, talvez cultural seja a grande limitação. Está aberto mais uma bateria de questões, por favor. Sintam-se convidados. Por favor, temos uma pergunta nesta fila. Obrigado. Mário Amaral, Emera Capital Partners. Em primeiro lugar, agradecer à Media Room pela organização do evento, mais uma vez sobre um tema importante para a contínua clarificação das opções e vantagens do mercado de capitais para os seus participantes e futuros participantes, nomeadamente nos fundos de investimento. E agradecer também ao Walter Pacheco pela excelente apresentação e pelo empenho também na dinamização dos fundos de investimento. Tem sido uma pessoa que ao longo do tempo tem estado muito atento e trabalhado muito nesse aspecto, para compreender também as suas vantagens. Eu se calhar começaria por responder ao desafio colocado pelo Walter, relativamente aqui às sociedades gestoras, falar um pouco também sobre enfim, o que falta em termos de dinâmica de mercado e que outros fundos também podem serem criados. Enfim, a Emera tem tido um papel, enquanto sociedade gestora de OICs, tem tentado ter um papel de dinamização. Hoje em dia gerimos não só fundos imobiliários, mas fundos imobiliários também, fechados e abertos. E estamos também no processo de lançamento de um fundo de capital de risco com uma forte vocação de impacto para que o retorno possa não ser só financeiro, mas também um retorno para a própria sociedade e comunidade. Não é? E naturalmente que o nosso papel é de dinamização, somos gestores de veículos de investimento e temos que tentar convencer o mercado, os investidores, a aderirem às soluções que vamos criando. Isto é um papel também, enfim, o mercado de capitais, os fundos de investimento,
É um tema que, enfim, que é relativamente recente também no nosso mercado, tem estado a ser trabalhado, e por isso há aqui um papel de convencimento também junto dos próprios investidores para aderirem a estas soluções, e que temos paulatinamente conseguido, também com o esforço e ajuda também da Bodiva, do próprio regulador, trazer mais participantes para os fundos e permitir terem acesso a outras classes de ativos. Naturalmente que os investidores vão aderindo às classes de ativos que têm mais conforto, conhecem melhor, naturalmente o imobiliário, os títulos de dívida pública que já estão habituados, e com o tempo também sentimos que têm tentado aderir a outros, como foi aqui falado, enfim, ter aqui um maior impacto na diversificação da economia, através de investimento também na agricultura. Mas temos feito esse papel e queremos continuar a fazê-lo, e naturalmente que este lançamento do Fundo de Capital de Risco na área de impacto é uma demonstração dessa intenção. À medida que outras classes de ativos forem aparecendo, que os investidores forem tomando maior conhecimento das mesmas, nomeadamente, por exemplo, as ações cotadas em bolsa, vai permitir também criar aqui outros fundos que permitam depois ter essa exposição, e havendo este track record também garantir que mais investidores vão entrando no mercado, não é? É preciso também que um esforço adicional para que estas classes de ativos possam estar vivas, não é? Possam estar disponíveis depois para serem investidas, e esse esforço tem sido feito e tem-se percebido. Nós, enquanto também, enfim, desafio para estarmos mais próximos da Bodiva nos produtos quando lançamos, temos fundos abertos e por isso nesses não faz muito sentido, mas nos fundos fechados que temos aqui também o interesse em poder admiti-los à cotação em bolsa, não só os mobiliários, mas também como fundos imobiliários, para haver aqui mais liquidez e com isso também não ser um entrave para os investidores participarem nos fundos, porque o tema da liquidez é um tema importante, porque os nossos investidores estão habituados a investimentos de mais curto prazo, e havendo essa disponibilidade de liquidez no mercado secundário, permite também a adesão de outros investidores para não estarem, enfim, condicionados. Gostaria de colocar aqui também um conjunto de questões, naturalmente. A primeira, perguntar ao Walter como é que vê o papel dos fundos de investimento na dinamização do processo de privatizações, principalmente naqueles que são as privatizações que serão realizadas através da Bolsa. Por outro lado também, tendo em conta que nós reconhecemos que o nosso mercado de capitais tem pouca profundidade ainda, ou não tem a profundidade que nós gostaríamos ao nível da liquidez, e que a nível mundial os investidores internacionais têm um papel muito importante na atribuição dessa liquidez para o mercado de capitais, dos contactos que a Bodiva tem feito, quais têm sido, digamos assim, as reações, as preocupações dos investidores internacionais no investimento e na adesão dos produtos que nós temos hoje em dia no mercado da Bodiva. Temos ainda a possibilidade para mais 2 ou 3 perguntas. Bem, sendo assim, resta-me agradecer ao Mário Amaral pela sugestão, pelo contributo, e Dr. Walter Pacheco, passemos então as respostas às questões colocadas. Muito obrigado, eu agradeço também ao Mário por ter reagido à provocação. Seria também bom ver os bancos e as corretoras a reagirem às pequenas provocações que fui fazendo, até porque estes são momentos únicos para podermos partilhar o conhecimento e percebermos um bocadinho as dificuldades dos outros da perspectiva do cockpit, da perspectiva de quem está no leme. Bom, o Mário coloca aqui 2 questões muito interessantes. A primeira é como é que vejo o papel dos fundos de investimento nas privatizações. Quer dizer, eu vejo de tal forma positiva e apoiaria e estou tão positivo em relação ao papel dos fundos nas privatizações que acho
fico, não digo desapontado, preocupado, fico preocupado por ainda não existirem fundos focados nesse aspecto. Não existe nenhum fundo montado em Angola que eu conheço. Não sei se eu estiver errado, por favor, corrijam. E não vi esse tipo de mobilização no sentido de se constituírem fundos para participar no processo de privatizações. Os ativos estão aí, estão a ser comercializados, o processo está em curso. Nós temos feito, tenho participado em alguns roadshows, porque alguns dos ativos prevê-se que sejam alienados por via da Bolsa. Mas o que me preocupa, ou que me deixa um bocadinho preocupado, é que não existe nenhum fundo constituído em Angola focado único, exclusivamente, ou quase único, exclusivamente, quer no processo de privatização, ou quer no processo de revitalização desses ativos. Todos esses ativos estão aí, ao partir do momento que alguém os adquirir, vai dar uma outra dinâmica a eles, é o que está a acontecer. E pronto, e é uma preocupação, e lá está, não vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que, ao ponto de vista de todos que estão a participar no processo de privatização, seria algo muito positivo, e contariam com todo o apoio se assim o fizesse. Em relação às reações dos investidores, eu sinto muito interesse, sinto bastante interesse dos investidores. Eu sinto que os investidores querem, olham para Angola hoje em dia com outros olhos, olham para Angola com os olhos de oportunidade e não com os olhos de distância. Sinto, não só dos investidores que eu tive mais contato, que são os investidores de dívida, mas também nos investidores de ações, o interesse em investir no país. O que muitas das vezes nós não conseguimos fazer é fazer o marketing de projetos concretos. Provavelmente em breve teremos um projeto concreto que Angola poderá fazer o marketing privado, mas o marketing temos que ser todos a fazê-lo. Mas essa é que é a grande dificuldade. Então, muitas vezes nós chegamos na mesa de discussões e falamos que Angola tem muitas oportunidades, e as pessoas perguntam, ok, quais são as oportunidades? E não temos projetos concretos. E isso parece-me que seria bom nos articularmos melhor para não perdermos essa oportunidade. Resumindo, a reação dos investidores tem sido muito positiva, mas muito positiva mesmo. Nós é que não estamos a conseguir mobilizar as ideias e os projetos para conseguir atrair este capital. E a pergunta que se segue é: o que fazer para mobilizarmos capitais e ideias para acompanhar este interesse? Bom, se calhar um exemplo paradigmático, né? Portanto, os promotores estão aqui, podiam corrigir-me ou adicionar alguma coisa, mas é isso que eu gostei no Petrofund. O que é que eu gostei no Petrofund? São técnicos da área que alguns jubilaram, outros provavelmente perderam o seu emprego e decidiram juntar-se, utilizar toda a network que tinham, todo o conhecimento que têm, para montar um fundo de investimento e dinamizar a indústria do setor petrolífero. Portanto, é isso que temos que fazer. Tem que ser alguém que perceba. Se for no setor agrícola, tem que ser alguém do setor. Se for na indústria, tem que ser alguém da indústria. Se for no setor, o que for, alguém que perceba e que tome a iniciativa de trabalhar no sentido de criar uma oportunidade para ele próprio. E depois ali, cabe-nos a todos nós, cabe a Bodiva, pelo menos aquilo que é a nossa função, promover e ajudar, né? A perspectiva, obviamente, que depois listem-se na Bolsa, porque senão vamos perder aqui uma oportunidade. Mas cabe-nos a nós, mesmo que não se listarem na Bolsa, fazer essa promoção. Portanto, o exemplo está aí. Não é preciso dar muita... Não é preciso ler muito, e os exemplos estão aí, estão a ser feitos.
Mais perguntas? Este evento está a ser acompanhado via transmissão online e temos aqui uma questão colocada, que o tema do evento é fundos de investimento como alavanca para o financiamento das empresas e projetos estruturados. Mas mencionou que há projetos, os fundos de investimentos reclamam de falta de projetos bem estruturados para poderem financiar, a semelhança do que acontece com a banca. Por que não criar a semelhança do INAPEM, uma estrutura que viabilize os projetos ou os torne melhor estruturados como o INAPEM faz? A pergunta é colocada a Bodiva. É uma ideia válida. É uma ideia válida e é uma ideia boa. E no fim, resumindo, a ideia na sua essência é criar mecanismos para incubar as empresas e preparar as empresas e preparar os projetos, né? Isso tanto pode ser feito pelo próprio INAPEM, como já vi alguns bancos a criarem incubadoras, já vi também universidades a criarem incubadoras. Enfim, é uma ideia válida, com todo o mérito da questão, mas são iniciativas que já estão em curso. Bom, se perguntar agora se já deram resultados concretos ou não, confesso que eu não sei se alguma dessas incubadoras deu lugar a uma empresa ou a uma instituição que tenha dado sucesso. Mas que isso existe, sim, existem incubadoras. Eu pelo menos conheço 2 bancos que têm incubadoras. Eu conheço um, inclusive, que para dar crédito é obrigado a passar por um processo de preparação. E é um caminho a seguir. O que eu acho é que não deveria ser só o Estado a fazê-lo, né? Eu acho que deveria ser, devia se multiplicar mais pelas faculdades. Eu, quando estava na Inglaterra, na nossa faculdade, nós tínhamos N incubadoras. Incubadora de logística, incubadora de IT, enfim, havia N incubadoras. E depois os fundos de investimento iriam lá, viam o projeto e financiavam diretamente os promotores. Portanto, é uma ideia boa para ser replicada, não só pelo Estado, por mais atores, seria muito positivo. Outra pergunta que parece estar um pouco ultrapassada, mas faço a mesma, quem sabe queira rebater. De forma geral, o que é que a Bodiva espera do ProPIV? E já agora vou fazer a próxima, que é para ver se ganhamos aqui algum tempo respondendo as duas. A segunda pergunta, um pouco extensa, é a seguinte: os investidores internacionais valorizam o papel e a presença do FMI em Angola, na medida em que é um garante de estabilidade e continuidade das reformas estruturais necessárias. Tendo em conta que o acordo de financiamento ampliado que está em vigor com o FMI termina este ano, preocupa-o que não haja desde já um sinal claro do governo de que a ideia é o prolongamento deste acordo ou o estabelecimento de um novo? Bom, sobre a primeira questão, nós esperamos, aliás, desejamos que o ProPIV seja bem sucedido e que não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista econômico. Quando digo do ponto de vista econômico, é todos esses ativos que estão parados sejam revitalizados e que criem emprego e oportunidade para as pessoas. Esperamos isso. Agora, os ativos que estão previstos em serem comercializados por via da Bolsa, esperamos que assim se mantenha e que a gente possa concluir as operações no mais curto espaço de tempo. Então esse é que é o nosso objetivo e a nossa visão em relação ao ProPIV. Em relação à segunda questão, bom, não sei se a segunda questão está relacionada com o tema do evento, mas do pouco que eu sei do tema do FMI, é que sim, o FMI criou, foi importante o FMI para... O que aconteceu com o FMI, e aqui uma inconfidência de quem estava e participou no processo.
O que aconteceu quando o FMI entrou em Angola e publicou a informação, todo mundo olhou para a informação e disse: não está tão mal como nós pensávamos. Como não havia informação, as pessoas pensavam que Angola estava numa situação pior do que ela está. Na verdade, não foi o FMI, não foi a marca FMI que nos deu credibilidade. Foi o facto de nós termos passado a divulgar e a publicar a informação, a dar mais informações e ser mais transparentes. E isso é que criou a confiança dos investidores. A questão que ele coloca é: será que quando os impostos saírem, vamos deixar de ser transparentes? Bom, isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta interessante, mas a mim não me parece que seja esse, o caminho. A mim parece que Angola entrou num caminho de mais abertura, de lidar com a comunidade de investidores mais de perto, e isso é para manter, isso vamos manter. Perfeito. Aguardamos por mais questões, mais interação daqui dos nossos convidados e participantes. Por favor. Kelson Cardoso, Baigeste. Primeiro, gostaria de agradecer a excelente apresentação do Walter. Depois, a responder ao repto, na criação de outras soluções alternativas, nós temos feito esse trabalho enquanto sociedade gestora. Temos estado também a trabalhar na criação de soluções alternativas, mas depois encontramos aqui alguns constrangimentos que passo a seguir a falar. Primeiramente, penso que temos aqui um desafio claro, que já foi aqui abordado, quanto à literacia financeira, né? E concordo plenamente com o Walter de que, de facto, se vamos ultrapassar esse problema experimentando, fazendo, penso que ao nível do mercado ainda não se conhece tanto, por exemplo, a solução mesmo dos TVMs, das vendas, né? Portanto, a Bodiva hoje tem um site que se calhar não é tão conhecido ainda, podia ser mais, e existem lá muitas oportunidades de investimento, e portanto, e se calhar não se usa tanto porque não se conhece. Portanto, ao nível da literacia, há de facto muito ainda para se fazer, tanto ao nível dos bancos, das sociedades gestoras, das corretoras. Tenho notado um trabalho muito notável da parte da Bodiva, com sessões nas redes sociais, que passam muito este conhecimento, mas penso que ainda precisamos fazer mais nesse sentido. Depois também temos a questão do perfil do investidor, né? Portanto, o perfil do investidor angolano é muito do curto prazo. Isso é um desafio. Portanto, isso aqui tem que haver também uma mudança de mentalidade, no sentido de poder apostar mais no médio e longo prazo. Normalmente, quando apresentamos soluções que têm prazos de médio e longo prazo, os investidores torcem um bocadinho o nariz, né? Portanto, muitas delas movem por aí. E nesse sentido, ainda também na questão da literacia, portanto, eu gostaria de aproveitar para comunicar aqui que foi criada uma associação das sociedades gestoras, que também tem no seu objetivo, portanto, muito esse fomento dessa literacia. Portanto, temos no nosso plano de ação também sessões que vão também ajudar, e é o nosso contributo, né, para que de facto a questão dos fundos também possa ser cada vez mais desmistificada, né? Portanto, existe ainda muita gente que não percebe dessa temática. Portanto, esse é o caminho que nós temos estado a fazer e que, portanto, é necessário fazer com população, mercado. E gostaria, no fim, então, daqui da minha intervenção, colocar uma questão ao Dr. Walter, que se acha, ou se não acha que a rentabilidade, por exemplo, dos títulos, dos TVMs, os títulos do Estado, né,
se não inibem também um bocadinho aqui algumas iniciativas, porque se eu tiver que criar, por exemplo, um fundo imobiliário, portanto, o investidor racional vai logo comparar, né, com aquilo que é a rentabilidade que ele tem, ou que ele teria se investisse, por exemplo, num título. E às vezes estas rentabilidades, né, matam um bocadinho as iniciativas à partida. Portanto, gostaria de perceber qual é a sua visão sobre isso. Obrigado. Obrigado. Enquanto aguardamos por mais uma questão, e que já temos, quero aproveitar para deixar aqui a mensagem de que, para todas as instituições que tenham iniciativas de contribuir para a literacia financeira, tenham na Mídia Rumo um parceiro para o efeito. A Mídia Rumo disponibiliza os seus títulos, Jornal Mercado, Revista Rumo, bem como os seus eventos, para promover justamente este tipo de iniciativa, para levar a informação a potenciais investidores e contribuir para a dinamização deste setor. Passemos então para mais uma pergunta, por favor. Bom dia mais uma vez. Elvânio Roças é o meu nome. Gostaria de começar com uma afirmação que o Sr. Walter apresentou, né, que era a escassez de fundos imobiliários no setor agrícola. Seu nome, por favor? Elvânio Roças. De onde vem? Vi a informação no Facebook e tive uma curiosidade de querer participar no evento. Muito obrigado. O que a Bodiva tem feito para solucionar, né, o fundo imobiliário agrícola para pessoas que não são agricultores, ou para tirar esse medo? O que a Bodiva tem feito para tirar o medo das pessoas investirem em fundos imobiliários agrícolas? É só isso, obrigado. Temos ainda a oportunidade para mais 3 questões, por favor. Bem, não havendo, passemos para as respostas já colocadas. Obrigado. Antes de mais, agradecer a questão primeiro, o esclarecimento do Dr. Kelson Lobo Cardoso. Claramente apontou aqui alguns constrangimentos importantes e esperamos que a constituição da associação possamos aqui criar sinergias e fazer acontecer, né? A questão que coloca de forma pragmática, e é uma questão bem interessante, sim, a rentabilidade dos títulos de dívida pública são um entrave ao financiamento da economia em geral e em particular o mercado de capitais na perspectiva de instrumentos comparáveis. Portanto, estamos a falar de instrumentos de dívida. É difícil uma empresa emitir um título e pagar 20% ao ano. É mais difícil do que o Estado. Portanto, temos esse tema, né? Mas de qualquer das formas, se nós analisarmos para as taxas de rentabilidade do Estado, são taxas negativas. Só a partir de uma determinada maturidade, mas ali está, nessa maturidade tem pouca liquidez, mas a maior parte das vezes são taxas reais negativas. E quando temos taxas reais negativas, isso quer dizer que quem investir em Kwanza está a perder retorno. Mas lá está. A única forma, e isso está teoricamente provado, de uma pessoa ou de um investidor proteger-se da inflação é investindo em capital próprio, investindo em ações. Porque queiramos, quer não, as empresas fazem uma reavaliação dos preços em função da inflação. Portanto,
por aí cria-se uma janela de oportunidade para o mercado acionista. Mas lá está, nós temos que comunicar bem e partilhar bem essa informação para as pessoas entenderem que existe um outro mecanismo de financiamento. Mas claramente o mercado de obrigações corporativas está ainda abaixo daquilo que é o ideal por causa das taxas. E as taxas do Estado estão altas por causa da inflação. Na verdade, não se trata de um problema de taxas do Estado, até porque as taxas são negativas. Trata-se de um problema de inflação que só vamos corrigi-lo se produzirmos mais e localmente. Né? Em relação à pergunta do doutor Elvânio Rosas, e desde já agradecer e dar as boas-vindas por ter vindo aqui, e fico muito feliz por ter visto a publicidade do evento e ter tomado essa iniciativa. É assim que se faz mercado, né? Com iniciativa. E quando diz o que a Bodiva está a fazer para fomentar os fundos agrícolas. Bom, nós nesse momento já abordamos vários investidores, nós já abordamos várias empresas de construção, nós já abordamos até inclusive alguns governos provinciais, em que nós temos tudo praticamente alinhado e depois vai ser necessário fazer um processo de avaliação, estudo de viabilidade, etc. Mas existe claramente destes 3 grupos um interesse em avançar com a ideia. O que é que está a faltar nesse exato momento é aquilo que nós chamamos de o operador. Quem é que vai gerir o empreendimento agrícola? Né? E ali também estamos a trabalhar para ver se conseguimos trazer grandes operadores internacionais para ver se eles estariam interessados nessa iniciativa. Portanto, é uma iniciativa que já estamos a trabalhar há algum tempo. Há claramente um alinhamento de interesses. Agora é só fechar as pontas e concluir o processo. Não se vai começar por um projeto muito grande, mas se for bem sucedido, parece-me que é uma via interessante para termos investimento sério no setor. Walter, parece-me aqui que há um gap, apesar de tantos passos já dados, um gap a nível da comunicação. A necessidade de proliferarmos mais a informação e até mesmo de recebermos informação. E então, existe ou há a intenção de se criar um provedor do investidor, um canal onde podem ser colocadas sugestões e até reclamações para que, assim, todos os players do setor, inclusive o regulador e o gestor dos mercados, possam estar a par daquilo que são as preocupações, não só dos investidores, mas dos potenciais ou aqueles que têm intenções de investir? Existe? Bom, a Bodiva tem um canal de reclamações. Nós, sempre que existe algum tema relacionado com a transacionabilidade do mercado de capitais, nós temos um canal em que nós recebemos as pessoas e recebemos as queixas e tratamos dela com a relevância que merece. Existe isto, né? Mas o mercado de capitais é um espectro. Existem outras componentes do mercado de capitais que não estão muitas vezes diretamente relacionados com a bolsa. Por exemplo, um fundo de investimento que não esteja cotado em bolsa não tem relação com a bolsa, mas provavelmente poderão existir alguns constrangimentos nesse aspecto. Aliás, o Dr. Vicente mencionou que existem alguns entraves no processo de constituição de fundos imobiliários. Isto já é um mecanismo de comunicação com a própria Comissão do Mercado de Capitais. Portanto, nós, quer a Comissão do Mercado de Capitais, quer a Bodiva, têm canais de troca de informação e de auscultar as reclamações. Temos mais perguntas da plateia. O canal está aberto para mais uma e talvez a última vaga de questões. Por favor, temos uma aqui na fila central.
Temos mais uma, ok, por favor. Obrigado. Sim, bom dia. Adriano do Carvalho, investidor. A minha questão é concernente ao ponto de vista da Bodiva sobre os criptoativos, visto que tem plataformas como a eToro e a Rico que dão possibilidades ao investidor de investir em criptoativos. Como é que Angola está nesse sentido para os investimentos em criptoativos? Bom dia a todos, Nixon Almeida. Doutor Walter, a minha questão vai no sentido de perceber exatamente qual seria a visão da Bodiva sobre a motivação dos investidores em investirem em fundos de investimento imobiliário, uma vez que a nível do país deu-se o boom do setor imobiliário e depois o seu declínio, razão pela qual alguma reticência dos bancos ou investidores estão reticentes em apostar neste setor. O que é que estaria na base do motivo dos investidores via a criação de fundos de investimento imobiliário darem o seu contributo para este setor? Eu peço que repita só o seu nome para os nossos registros, por favor. Nixon Almeida. Nilson? Nixon Almeida. Nixon Almeida. Obrigado. Passou. Eu não percebi a última questão. Pode só repetir. Não percebi qual era a questão concretamente. Eu diria que a nível do nosso país deu-se o boom imobiliário e depois do seu declínio. Há aqui algum receio das instituições a apoiarem o setor imobiliário. Neste caso, queria perceber qual seria, no entender da Bodiva, o motivo pelo qual investidores querem apostar neste setor via a constituição de um fundo de investimento imobiliário. Não havendo mais assim, e agradeço. Temos mais uma questão aqui na primeira fila a contar da porta. Maurício Airosa Matos Global. Desculpa, não percebi o seu nome? Maurício Airosa. Maurício Global, Airosa. sim. Entanto, para aqui os fundos em alternativos e tradicionais. A minha pergunta vai para o Walter se, de facto, a grande promoção da bolsa seria mais para os tradicionais ou, lato senso, também para os fundos alternativos, visto que estes dificilmente são uma alternativa à economia e podem nem estar cotados em bolsa simplesmente por registros de mercado, porque nós, na Portugal, entanto, reparamos vários constrangimentos, não é? Principalmente porque o mercado normalmente está cingido a alguns conglomerados financeiros que facilmente conseguem articular os seus registros. Temos tido dificuldades nas contas depositárias junto aos bancos, em função de algumas iniciativas e alguma aproximação da banca. E como sabemos que se de facto há um conglomerado financeiro, mas facilmente articulam a iniciativa porque o banco tradicional em si pode alavancar o banco de investimento e vice-versa. Entanto,
reparamos que a maior parte dos fundos que hoje estão colocados na Bolsa são os fundos tradicionais, nomeadamente de liquidez. Que, em função disso, nós tomamos algumas iniciativas para fundos alternativos. E reparamos que nem nisso temos tido sucesso, pelos fatores que eu aqui já elenquei. Portanto, isto reverte um desafio para o papel do próprio Estado, como promotor, criador de condições favoráveis, legais, fiscais, etc. Isto tem sido uma abordagem também da Bodiva junto ao regulador, Ministério da Economia e outras instâncias, ou esta promoção em si do evento vai mais para fundos tradicionais? Temos a possibilidade para mais duas questões. E estamos mesmo no final do nosso... Ainda temos a oportunidade para mais duas questões. Bom, passemos então para as respostas das últimas questões. Okay? Muito bem, então iria a primeira questão feita pelo Adriano Carvalho, que diz qual é a visão da Bodiva em relação às criptomoedas. Criptomoedas é o tema do momento. Sinto que existe aqui alguma euforia em relação às criptomoedas. Trabalho no mercado de capitais já há alguns anitos e confesso que não entendo. Eu não entendo, não percebo, não entendo, talvez falta de literacia, falta de literacia para os outros, sempre, mas também, ou talvez porque não consigo ver valor naquilo. Mas pronto, não percebo muito a lógica de investimento em criptomoedas, sei que muita gente percebe e por acaso estive em tempos com alguém que domina bem a área e que explicou e que explicou de forma tão clara que fez sentido. Fez sentido. Do lado da Bodiva, bom, antes de ir para a Bodiva, do lado do país como um todo, existe um grande debate internacional, existem os próprios bancos centrais que estão a fazer as suas próprias criptomoedas. Do nosso lado de Angola, o grande entrave para que as pessoas possam comprar e vender criptomoedas está mais relacionado com a questão cambial, né? É ter acesso a, se bem que hoje em dia está liberalizado até um certo montante, mas é poder comprar e vender em moeda forte, né? Em moeda forte, porque infelizmente não existem criptomoedas em moeda nacional. Do lado da Bodiva, não é ainda uma alternativa de mercado que nós estamos a pensar em promover em bolsa, porque existe um percurso a ser feito. Pode até surgir outras pessoas que o façam, né? Mas do lado da Bodiva o nosso percurso é um percurso claro, é mercado acionista, fomentar a liquidez dos mercados tradicionais e depois, com base nas necessidades do próprio mercado, sermos criativos, né? E a criatividade num país como o nosso, ao invés de nós pensarmos ainda em dar um pulo para as criptomoedas, vamos dar ainda um pulo para a questão das commodities, por exemplo, que é um mercado que nós estamos bem atentos e a mim parece-me que no futuro será uma boa linha de negócio para a Bodiva permitir a transação de commodities. Que lá está, tem o valor tradicional, né? Portanto, o milho é o milho, o trigo é o trigo, né? Mas pronto, existe também essa componente de negócio da Bodiva. A criptomoeda ainda é um bocadinho, na realidade ainda é um bocadinho distante, se bem que eu sei que existe muita gente, existem muitas pessoas em Angola que estão a operar nesse setor. Enfim,
primeiro, não percebe. Segundo, é preciso ter estômago para aguentar volatilidade de 50% todos os dias. Né? Hoje tenho 100, amanhã tenho 50, depois volto a ter 100, depois volto a ter 150, depois volto a ter 200, depois volto a 50. É preciso ter estômago para gerir isso. Eu acho que o investidor angolano tradicional ainda não está preparado para esse tipo de volatilidade. O Nixon levanta uma questão bem pertinente, que é por que estão a surgir fundos de investimento imobiliário numa altura em que o setor imobiliário cresceu e colapsou. Bom, confesso que não temos, nós, a Bodiva não tem informação suficiente do que é que leva as pessoas a investirem nesse setor. Portanto, não sei se existe aqui alguma sociedade de investimento, sociedade de gestora de investimento que possa justificar o crescimento dos fundos imobiliários. O Dr. Maurício Airosa fala dos fundos tradicionais versus fundos alternativos. Bom, por fundos alternativos parece-me que está a mencionar mais private equity. Fundos alternativos pode ser, por exemplo, hedge funds. O que é que, se calhar até para todo mundo ter a mesma informação, lá está a literacia, só clarificar o que é que entendo como fundos tradicionais, o que é que entendo como fundos alternativos, depois com base nisso eu terei o prazer de responder. Bem, foi deixado aqui o desafio. Ok, por favor. Precisamos do microfone aqui, na primeira fila. Não? Caríssimo, por favor. Sim, os alternativos, como sabemos, são aqueles ligados diretamente à economia real. Quer dizer, podemos aqui dar como exemplo os fundos de equity, os fundos virados para o setor primário, que já se mencionou aqui, agricultura, indústria, que de facto também são fundos mais virados para a economia e em termos de potencial de liquidez, podemos dizer que alguns com alguma baixa liquidez. Não é? No entanto, os tradicionais são aqueles ligados a questões financeiras diárias, não é? Onde podemos encontrar nas suas métricas dos mercados, aqueles ligados diretamente em bolsa, que vemos tradicionais diários, que são estes, por exemplo, que têm acontecido já de registro em bolsa. Não é? Não quer dizer que, de facto, um outro fundo não possa ser cotado destes alternativos, mas temos aqui, entre alternativos e tradicionais, alguns que no nosso mercado os alternativos ainda não apareceram. Nós temos feito promoção dos alternativos porque entendemos que, de facto, a economia, principalmente no seu setor primário, vive esta dificuldade e em função também dos constrangimentos que nós próprios também temos no mercado por não estarmos atracados, somos uma corretora independente e não estarmos atracados a outros grupos financeiros. E aí também, por opção, fazemos isto, mas de qualquer forma há sempre dificuldade de realmente congregar ou registar ou criar estas contas depositárias, mas há estas diferenças entre os fundos tradicionais, que são aqueles financeiros que geram grande liquidez diária nas suas cotações e, portanto, os alternativos que estão diretamente relacionados com a economia. Muito bom, obrigado. Obrigado, Maurício, por esse esclarecimento. Nós, do nosso lado,
Portanto, nós apresentamos, quer dizer, a lógica deste fórum, deste debate é tentar perceber de que forma é que os fundos podem financiar as empresas e os projetos. Essa é que é a lógica. E nós apresentamos 2 fundos que seriam considerados alternativos no enquadramento que fez e bem, 2 fundos estruturados de forma a financiar empresas e projetos. Portanto, são 2 fundos que estão em curso, que estão a ser trabalhados e que pretendemos concluí-los em breve. Mas, dito isto, é nossa pretensão, aliás, até como sociedade gestora de valores mobiliários, a nossa pretensão é que a indústria cresça em todas as direções possíveis, não só para permitir o financiamento da economia real, que também, lá está, pretendemos que isso aconteça em forte, mas também pretendemos que os fundos confiram liquidez no mercado. Porque se o mercado não tiver liquidez, nós vamos continuar sempre presos no curto prazo. Então, o mercado tem que ter liquidez para que nós possamos pensar em longo prazo. Portanto, do lado da Bodiva, nós estamos dispostos a apoiar todas as iniciativas e ficamos um bocadinho também, não digo desapontados, mas preocupados com o facto de não existir mais entreajuda ou mais apoio às iniciativas de entidades que não estão relacionadas com os bancos. De facto, se existe essa entrave, é algo que temos que conversar e ver a melhor solução. Mário Amaral, da América Capital Partners, outra vez, respondendo também aqui ao desafio lançado pelo Walter relativamente se tentar entender o porquê que no mercado mais apertado, digamos assim, do setor imobiliário, tem tido aqui alguma adesão por parte dos fundos imobiliários. A bem da verdade, quer dizer, o nosso mercado está em construção, não é? Aquilo que foi visível também na apresentação do Walter, que ao longo dos últimos anos, tem havido alguma alteração da estrutura da classe de ativos entre os fundos de investimento. E por isso, nesse processo de construção, é natural que, num momento ou no outro, uma classe de ativos tenha uma maior dimensão que outra, mas o objetivo é que, a médio prazo, haja mais classes de ativos e haja um maior equilíbrio entre as mesmas na carteira dos fundos. Mas a questão que eu diria não é tanto porque o imobiliário, mas porque da adesão dos investidores aos fundos de investimento. Não é? Os investidores, na prática, entendem que estarem expostos, seja ao imobiliário, seja outro tipo de classe de ativos, através de fundos de investimento, lhes permite ter uma exposição mais controlada, mais transparente, com uma melhor gestão de risco, porque confiam essa gestão a uma entidade gestora que é qualificada, que é registada na Comissão de Mercado de Capitais, supervisionada, e permite então ter aqui estar exposto a um tipo de rentabilidade com um risco mais controlado. E o imobiliário, neste caso em específico, acaba por ser uma classe de ativos que os investidores angolanos têm alguma sensibilidade, não é? Estão habituados a estar expostos ao imobiliário, seja por via de ter uma casa em arrendamento, compra de terrenos depois para construção e venda, e através dos fundos de investimento passam a tê-lo de uma forma mais financeira e não terem que estar expostos aos temas da gestão diária, do tratamento dos ativos, da sua rentabilização, e por outro lado também alguns que já têm algum património, permitir, enfim, ter a gestão desse mesmo património de uma forma mais profissional, digamos assim. E isso é o que nós temos encontrado junto do mercado, enfim, principalmente estes motivos para a adesão dos investidores a este tipo de classe de ativos, que tem, enfim, naturalmente que está num período mais complexo, mas que efetivamente com uma gestão adequada permite ter também a rentabilidade e o que se tem registrado também nos fundos, pelo menos que nós temos gerido. Aproveitaria também para colocar aqui uma última questão, aliás, passada pelo meu colega Márcio Silva, que também está aqui na sala. Nós tivemos a oportunidade e a honra de ter sido convidados pela Bodiva para fazer parte e lecionar um módulo numa iniciativa interessante de
qualificação e capacitação dos agentes económicos para os processos de privatização. Mas que funciona para o tema das privatizações, como funciona também para outro tipo de emissões que possam ser feitas pelos agentes económicos no mercado da BODIVA. E a questão coloca-se, para além deste tipo de iniciativas, não é, de literacia financeira, de preparação das empresas, que outras iniciativas a BODIVA tem em pipeline ou que esteja a desenvolver para promoção de potenciais emissões, seja por via de colocação de ações cotadas em bolsa, mas também por via de emissão de obrigações pelas empresas e de project bonds, enfim, ou seja, que tipo de outras iniciativas estão em curso ou estão em pipeline pela BODIVA? Anete Pereira, Jornal Mercado. No princípio da sua explanação, o Dr. Walter afirmou que um dos principais desafios da economia angolana é a falta de competitividade nas empresas. Na sua opinião, como se pode aumentar a competitividade nas empresas ou mitigar a falta dela? Penso que essas foram as últimas perguntas do nosso evento. Passemos então para as respostas e depois para talvez alguma consideração final da parte do nosso orador. Antes de mais, agradecer as últimas questões e agradecer aí o meu amigo Mário Amaral por como dizemos em casa, não levar desaforo para casa. Todas as provocações ele responde. Fizemos aqui umas provocações aos bancos, os bancos não responderam, as corretoras responderam. Enfim, e é importante isso. E agradeço mais uma vez isso, porque é para isso que aqui estamos, né? Para esclarecer. E para todos termos a mesma informação e ganharmos o nosso dia. Isso é que é o mais importante. Em relação à pipeline da BODIVA, nós nesse momento nós temos uma pipeline de um conjunto de empresas que quer cotar-se em bolsa, tanto empresas que estão no âmbito do PROPRIV, como também empresas que tomaram essa iniciativa própria e querem fazê-lo ao longo dos próximos 2-3 trimestres. Portanto, estamos a trabalhar fundamentalmente nisto. Ao nível interno, nós temos um sistema novo já a operar e a ideia deste sistema novo é, dentro em breve, lançar o mercado de RIP, que é um mercado que vai aumentar sobremaneira a liquidez dos títulos de dívida pública. E quando aumentar a liquidez dos títulos de dívida pública, aí sim conseguiremos dar um passo importante naquilo que é o fomento do mercado de capitais. É o outro grande passo que a gente vai dar. Paralelamente a isso, nós estamos também a trabalhar nesse tipo de iniciativas de fundos de investimento que não terão um retorno para a BODIVA no curto prazo. Portanto, estamos a falar de fundos que terão um retorno. Quando digo retorno para a BODIVA, digo não criarão um negócio direto para a BODIVA no curto prazo, mas temos a noção de que são iniciativas pequenas ou relativamente pequenas, mas que terão um impacto muito significativo. E nós precisamos, como diz o outro, do pão para a boca de casos de sucesso, né? Seja na BODIVA, seja na Emera, seja no banco, enfim, nós precisamos de casos de sucesso. E um conjunto de casos de sucesso é que vai nos permitir criar aqui um movimento que nos vai permitir dar passos para sairmos da crise que vivemos, né? Então a ideia é essa, a ideia era, dentro daquilo que é o nosso métier de mercado, estamos a trabalhar no sentido de colocar empresas na bolsa, de fomentar o mercado de RIPs, assim no curto prazo é isto, e no médio prazo esse tipo de iniciativas de financiamento da economia real nós também estamos a apoiar, não só o apoio institucional, mas também tentar conversar com investidores, captar investidores, enfim, o nosso conhecimento tem que permitir também beneficiar a economia do país.
Em relação à pergunta que a doutora Neto Ferreira coloca, como aumentar a competitividade das empresas, isso é uma questão muito pertinente, muito válida, e é uma questão que o aumento da competitividade das empresas tem vários pilares, né? Desde o acesso a infraestruturas. Portanto, uma empresa, se temos a comparar duas empresas, uma que tem acesso a infraestruturas, outra que não tem acesso, a que não tem acesso estará em desvantagem. Desde o acesso a capital humano, pessoas especializadas no setor, tanto Engenheiro Macedo, falecido, dizia numa entrevista que o principal entrave do setor agrícola é capital humano. É logo um ponto. Acesso à energia, enfim, um conjunto de elementos. Dentro desses pilares tem um que é a questão do capital, que é o acesso a capital. Se uma empresa internacional precisar de uma carta de crédito, vai ao banco e no dia seguinte tem, é diferente de uma empresa nacional que precisar de uma carta de crédito, vai ao banco e só tem um mês depois. É um exemplo simples. Ou uma empresa que precisar de aumentar a sua capacidade produtiva e tem mecanismos de financiamento, leasing, fundos de investimento, etc, etc, e consegue ter acesso a isso num espaço de tempo de um mês, é diferente de uma empresa nacional que terá de ficar um ano. Então era mais ou menos nesse âmbito, no quesito do acesso ao capital, que nós podemos fazer um trabalho melhor e reduzir a falta de competitividade das nossas empresas. Mas tem outras componentes que não dependem exclusivamente de mobilização de capital. Encerraram-se o momento de questões. O momento é, e se houver, para talvez uma ou outra consideração final que queira fazer. Primeiro, agradecer a Mediaroom pelo convite. Foi uma sessão bem interessante, bem interativa. Agradecer também a todos os participantes que tiraram 2 horas do vosso dia para ouvir e para me ajudarem-nos a melhorar. E dizer que a Bodiva é uma entidade que não só quer fomentar o mercado de capitais, ou não é só uma bolsa, mas também nós queremos transformar na Bodiva um veículo de promoção do país, né? E temos toda a iniciativa, toda a vontade e contamos com todo o apoio para podermos dar a volta à situação que vivemos. Muito obrigado a todos. Em nome da Mediaroom, resta-nos agradecer a presença do Walter Pacheco e reiterar aqui o agradecimento de todos pela brilhante apresentação. Quero também agradecer ainda em nome da Mediaroom a todos presentes e participantes deste evento. Esta foi mais uma edição, mas ainda há outras na pipeline da Mediaroom. Ainda este ano teremos mais algumas e o convite será extensivo a todos. Por último, quero agradecer igualmente em nome da Mediaroom, mas deixo por último, mas não menos importante, por favor entendam, a todos os patrocinadores dos eventos Conversas com Rumo e os deste em particular. Não vou citar aqui com medo de deixar um de fora e depois sermos censurados por isso, mas agradeço a todos por permitirem que este evento acontecesse. Dito isso, não é um adeus, é um até já. Até o próximo Conversa com Rumo.